Você já se perguntou por que existem tantas regras detalhadas no Antigo Testamento? Por que Deus teria dado orientações tão específicas sobre o que comer, vestir ou como se purificar? Será que tudo isso era apenas um código religioso? Ou existe um mistério maior por trás das leis que regiam a vida dos levitas? Imagine um povo recém-liberto da escravidão, caminhando pelo deserto, tentando entender quem são, quem é o Deus que os libertou e como viver sob essa nova liberdade. Nesse cenário, surge um conjunto de leis que não apenas organizam a sociedade, mas revelam o caráter, a santidade e o cuidado de Deus com cada detalhe da vida humana. As leis levíticas não são apenas normas antigas esquecidas em páginas amareladas da Bíblia. Elas são um retrato do coração de um Deus que deseja estar próximo, mesmo sendo tão santo. Um Deus que ensina seu povo a ser separado, limpo, justo e compassivo, assim como Ele é. Neste vídeo, vamos caminhar juntos pelas origens dessas leis. Vamos entender como elas nasceram, qual era seu propósito e o que elas nos ensinam ainda hoje. Porque por trás de cada instrução sobre sacrifícios, pureza ou festividades, existe uma revelação poderosa sobre a identidade de Deus e o chamado do seu povo. E talvez, ao final dessa jornada, você perceba que as leis levíticas não são um fardo antigo, mas uma ponte entre o céu e a terra, entre um Criador perfeito e uma humanidade em busca de direção. Agora me conta aqui nos comentários, você já leu o livro de Levítico? O que mais te chamou a atenção ou o que você sempre teve curiosidade em entender? Escreve aí, quero muito saber o que esse tema desperta em você. Antes que houvesse reis em Israel, antes que existissem templos de pedra ou sacerdotes com mitras douradas, havia apenas um povo recém-liberto, caminhando entre as areias e o silêncio do deserto. Tinham sido arrancados das garras do Egito com mão poderosa, atravessado o mar a seco, visto sinais e prodígios que abalariam qualquer império. Mas agora estavam ali, diante do Sinai, sem um palácio, sem muralhas, sem leis humanas para se apoiar. Eram livres, mas ainda carregavam em si as marcas da escravidão. E é nesse vazio que o Senhor fala. É nesse deserto que Deus planta o alicerce de uma nova identidade. Um povo não se constrói apenas com história, mas com propósito. E esse propósito começa com santidade. É ali que nascem as leis levíticas, não como um fardo, mas como uma bússola. Não como prisão, mas como o caminho para viver em comunhão com o Santo dos Santos. As leis levíticas não são apenas instruções sobre o que fazer ou evitar. Elas são um espelho da presença de Deus entre os homens. São códigos de um reino que não era deste mundo, mas que havia descido sobre a terra em forma de nuvem e fogo. Cada regra sobre pureza, cada detalhe sobre os sacrifícios, não era fruto de um capricho divino. Era uma forma concreta de ensinar a um povo como se aproximar dele. Como tornar visível o invisível. E quem recebia essas instruções, não. Era qualquer um. Eram os filhos de Levi, os levitas, separados dentre os 12 para um propósito sagrado, ministrar diante do Senhor. Eles seriam os responsáveis por guardar a santidade do povo, os mediadores entre o humano e o divino. Suas vestes, seus turnos, seus rituais
Tudo era cuidadosamente ordenado para refletir uma verdade maior. Deus é santo, e aqueles que se aproximam dele também devem ser santos. Mas para entender isso, precisamos voltar à origem. Levi, o terceiro filho de Jacó, e Lia, não teve uma herança de terra como os outros irmãos. Sua tribo recebeu uma herança diferente, o serviço. Enquanto os outros lutavam por território, os levitas foram chamados a lutar pela presença de Deus. Quando Moisés subiu ao Sinai e desceu com as tábuas da lei, viu um povo corrompido pelo bezerro de ouro. E foi Levi quem se levantou em zelo e justiça. Por isso o Senhor os escolheu. E a partir desse chamado, nasceu um código que organizava não só a vida dos levitas, mas de toda a nação. Um código que estabelecia como adorar, como se purificar, como viver em comunidade. O livro de Levítico, no terceiro da Torá, é esse manual sagrado. Um compêndio de revelações que formavam o coração espiritual de Israel. É importante lembrar que essas leis surgiram num tempo em que o mundo ao redor era marcado por práticas cruéis, sacrifícios humanos, idolatria e promiscuidade desenfreada. As leis de Deus vinham como uma contracultura divina, uma resposta santa a um mundo caído. Por exemplo, a ideia de que o sangue é sagrado e pertence a Deus era radical. A exigência de tratar o estrangeiro com respeito, de cuidar do pobre, de deixar sobras para o necessitado durante a colheita, tudo isso era revolucionário. E não era apenas sobre moralidade, era sobre refletir o caráter de Deus em cada ação cotidiana. Era sobre viver de forma tão diferente, tão justa e tão compassiva, que os outros povos vissem e dissessem: esse povo é guiado por algo ou alguém que não é deste mundo. Os sacrifícios diários, as ofertas de paz, os holocaustos, os rituais de purificação, cada um deles apontava para uma verdade espiritual mais profunda. Era como se Deus estivesse, com paciência e ternura, ensinando seu povo a lidar com o pecado, com a culpa, com a reconciliação. E mais do que isso, preparando-os para algo que ainda estava por vir. Porque por trás de cada cordeiro imolado, por trás de cada sangue aspergido, havia uma sombra do que seria revelado no Calvário. Cristo é o cumprimento da lei, mas para entender a cruz, é preciso primeiro entender o altar. E o altar está em Levítico. A lei ensinava que o pecado tem consequência, que a vida tem valor, que a presença de Deus exige reverência. Ensinava que existe uma diferença entre o profano e o sagrado, entre o impuro e o puro. E isso não era um julgamento sobre aparência ou status, mas uma convocação à transformação. Deus não queria apenas um povo que o temesse, mas um povo que o refletisse. Por isso, até nas coisas mais simples, como o modo de cortar o cabelo, as roupas, os alimentos, havia um chamado à distinção. Porque quando se vive em aliança com o santo, até os mínimos detalhes contam. A lei levítica era um treinamento espiritual, um processo de purificação coletiva e pessoal, onde cada gesto tinha significado. E os levitas, eles não eram apenas sacerdotes do altar, eram professores da Torá, guardiões da adoração, músicos nos cultos, mestres da justiça. Eles carregavam o peso da intercessão, do ensino e da vigilância espiritual. Quando Israel se desviava, eram eles que chamavam ao arrependimento. Quando a glória de Deus enchia o tabernáculo, eram eles que a serviam. A lei os sustentava e,
também os testava. Porque o erro de um sacerdote não era apenas um erro pessoal, era um risco para toda a comunidade. Por isso, o temor era constante e a dedicação absoluta. Nada era feito por rotina. Tudo era consagrado. À medida que Israel se estabelecia na terra prometida, as leis continuaram sendo aplicadas, adaptadas e, por vezes, negligenciadas. Profetas como Jeremias e Isaías iriam denunciar a hipocrisia de cumprir rituais externos sem conversão de coração. Isso nos ensina algo vital. Deus sempre desejou mais que obediência formal. Ele queria comunhão verdadeira. A lei era o caminho, mas o destino sempre foi o coração transformado. Um coração disposto a amar a Deus de todo entendimento, de toda força e com toda a alma. Por isso, mesmo hoje, num mundo onde o sacrifício do Cordeiro de Deus já foi consumado, as leis levíticas ainda falam. Elas nos lembram que Deus se importa com os detalhes, que Ele deseja habitar conosco, que Ele chama cada um a viver de forma santa e justa, e que Ele, em Cristo, cumpriu o que era sombra, revelando a plenitude da graça. As leis levíticas são, mais que história. São sementes de santidade, plantadas no deserto, mas que florescem ainda hoje, em todo o coração que deseja viver segundo o coração de Deus. Com o tempo, as leis levíticas foram se tornando parte do cotidiano do povo de Israel. Não estavam mais apenas no pergaminho, estavam gravadas nas atitudes, nos costumes, no modo de pensar e de viver. Cada celebração, cada estação do ano, cada momento de dor ou de festa era, de algum modo, uma lembrança viva de que o Deus que os havia tirado do Egito caminhava com eles. E nesse caminhar, a lei se tornava uma trilha, não uma cerca que limitava, mas um mapa que direcionava. A festa da expiação, por exemplo, não era apenas um evento ritualístico, era o símbolo mais poderoso de arrependimento coletivo. O povo inteiro se curvava diante de Deus, jejuando, chorando, reconhecendo seus pecados, enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. E naquele instante, entre o incenso e a arca, entre o sangue e a glória, se selava o perdão de uma nação inteira. Esses momentos de expiação revelam uma verdade que ultrapassa os tempos. O pecado não é uma falha leve, mas uma ruptura. E o perdão, portanto, não é automático. Ele requer arrependimento, humildade, entrega. As leis levíticas ensinavam isso de forma visual, concreta. Quando alguém pecava, não bastava se sentir mal. Era preciso levar um animal, confessar o erro diante do sacerdote, ver o sangue sendo derramado, entender que o preço da desobediência era a vida. Isso não gerava culpa, gerava consciência. E mais ainda, gerava gratidão, porque Deus, em sua misericórdia, havia provisto um meio de reconciliação, um substituto, um sacrifício, um caminho de volta. Cada cordeiro morto em Levítico sussurrava ao coração: você é perdoado, mas alguém pagou o preço. A lei também cuidava do corpo. Falava de higiene, de doenças, de impurezas físicas, mas sempre com um objetivo espiritual: preservar a vida, promover a dignidade, evitar o contágio do pecado. As instruções sobre lepra, por exemplo, não eram um desprezo ao doente, eram um cuidado com a comunidade. Havia inspeção, isolamento,
tempo de espera e depois um ritual de reintegração. Era o modo de Deus ensinar que o sofrimento não exclui, mas precisa ser tratado com paciência e com honra. E quando a cura vinha, havia celebração, havia festa, havia um retorno ao convívio. Isso nos mostra que mesmo nas leis mais difíceis, Deus revelava seu coração compassivo. E há algo ainda mais belo, o ano do jubileu. A cada 50 anos, tudo era reiniciado. Terras voltavam aos donos originais, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos. Era como um grande reset social, um lembrete de que a terra era do Senhor e que ninguém deveria acumular para si as custas da miséria do outro. Isso revela que a lei não era apenas espiritual, era também econômica, social, comunitária. O cuidado com o pobre, com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva não era opcional, era mandamento. Porque santidade sem justiça social não é santidade verdadeira. A lei chamava à adoração, sim, mas também ao amor ao próximo, à partilha, à empatia. Era um sistema inteiro projetado para espelhar o caráter do Criador. O sumo sacerdote, figura central no cumprimento dessas leis, era um homem separado dentre os levitas. Sua função não era apenas cerimonial. Ele era o intercessor supremo da nação. Ele vestia roupas especiais, feitas com linho fino, azul, púrpura, ouro. Levava sobre o peito o peitoral do julgamento, com 12 pedras preciosas representando em cada tribo de Israel. Isso significava que ele carregava o povo diante de Deus. Cada vez que entrava no lugar santo, não ia por si só, ia em nome de todos. E cada detalhe da sua roupa, cada passo no ritual, cada palavra pronunciada tinha um propósito, porque ele não podia errar. Um erro no Santo dos Santos podia significar a morte. Por isso, em alguns relatos antigos, diz-se que ele entrava com uma corda amarrada no tornozelo para ser puxado caso caísse morto na presença da glória. Era o temor diante do sagrado, mas também era o privilégio de representar a ponte entre o céu e a terra. Essa função sacerdotal, com todo o seu peso e beleza, apontava para o que Cristo realizaria em plenitude. Ele seria o novo e eterno sumo sacerdote, mas diferente dos antigos que precisavam repetir o sacrifício a cada ano. Jesus ofereceu-se uma vez por todas e entrou não num templo feito por mãos humanas, mas no santuário celestial. Ele não levou o sangue de um cordeiro, levou o próprio sangue. E lá, diante do Pai, selou a redenção eterna. Mas para compreendermos a grandeza desse sacrifício, precisamos olhar para Levítico, porque é nesse livro, tão pouco lido e muitas vezes incompreendido, que Deus começa a ensinar o valor do sangue, a gravidade do pecado e a profundidade do amor que Ele tem por nós. As festas solenes também revelavam esse caráter pedagógico da lei. A Páscoa, o Pentecostes, os tabernáculos, cada uma com seu tempo, sua forma, sua mensagem. Elas eram como marcos no caminho, lembretes cíclicos de que Deus agia na história, que havia um tempo para o lamento e um tempo para a celebração, um tempo para o plantio e outro para a colheita. A lei ensinava o povo a viver com ritmo, com propósito, com memória. A vida não era uma sequência aleatória de dias, mas uma jornada sagrada. E essas festas apontavam profeticamente para os eventos do Novo Testamento. A Páscoa, por exemplo,
apontava para a morte de Cristo, o Pentecostes para a vinda do Espírito, os tabernáculos para o Deus que habita entre nós. Mesmo nos períodos de exílio, quando o templo foi destruído e os sacrifícios cessaram, a memória da lei permaneceu. Os judeus passaram a estudar Levítico nas sinagogas, a meditar nas palavras que moldaram sua identidade. A lei se tornou então mais do que um sistema, tornou-se uma esperança. A lembrança de que Deus ainda falava, ainda prometia, ainda conduzia. E mesmo sem altar físico, o altar do coração seguia vivo. Isso mostra que as leis levíticas não estavam presas a um tempo ou a um lugar. Elas eram expressão do caráter imutável de Deus. E quando Cristo veio, ele não aboliu essa lei, ele a cumpriu. Ele deu-lhe o significado completo. Mostrou sua essência. Ele não rejeitou o que havia sido revelado no deserto. Pelo contrário, ele o viveu com profundidade e o ressignificou com graça. O sacrifício agora não estava mais em cordeiros, mas em amor incondicional. A pureza não vinha de rituais externos, mas de um coração transformado. E o templo agora somos nós, habitação do Espírito. Chamados à mesma santidade que Levítico pregava, mas agora não por imposição, e sim por amor. Porque fomos feitos sacerdotes, nação santa, povo escolhido, e isso sim muda tudo. No coração das leis levíticas havia uma constante. A presença de Deus não era algo banal. Era santa, gloriosa, terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Por isso, todo o livro gira em torno de um chamado. Sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade, no entanto, não era algo abstrato, distante, inalcançável. Era prática, visível, vivida. Estava na maneira como alguém tratava o próximo, como cuidava da terra, como respeitava o tempo e a vida. A lei ensinava que santidade não é apenas ausência de pecado, é presença de amor, de ordem, de reverência. Era uma forma de mostrar que Deus não apenas libertou o povo do Egito, mas desejava habitar com eles, no meio deles. E para isso, o povo precisava estar preparado. A santidade de Deus é como fogo. Aquece, ilumina, guia, mas também consome o que é impuro. E por isso, a obediência às leis não era apenas uma questão moral, mas uma questão de sobrevivência espiritual. Essa consciência do sagrado moldava toda a cultura de Israel. Era o que fazia do povo de Deus uma nação diferente das outras. Eles não tinham reis poderosos como os vizinhos, nem exércitos tão numerosos. O que os tornava únicos era essa aliança com o Eterno. Era o fato de terem leis que vinham diretamente do céu e não de homens. Cada detalhe da vida era influenciado por essa relação. O modo de vestir, de comer, de trabalhar, de descansar. O sábado, por exemplo, não era apenas um dia de folga. Era uma declaração de fé. Um lembrete semanal de que Deus é o Criador, de que o homem não vive apenas para produzir, mas para adorar, para contemplar, para descansar no Senhor. E assim, a lei fazia do tempo algo sagrado, transformava o cotidiano em liturgia, a vida em adoração. Mas o mais impactante é que essas leis apontavam para um ideal que o próprio povo reconhecia não conseguir alcançar plenamente. Mesmo com
todos os sacrifícios, mesmo com todos os rituais, havia uma sensação de que algo ainda faltava. Os profetas começaram a perceber isso com mais clareza. Isaías, por exemplo, disse que Deus estava cansado dos sacrifícios sem coração, que ele preferia a justiça à fumaça dos holocaustos. Jeremias profetizou que viria um tempo em que Deus escreveria sua lei não em tábuas, mas nos corações. E Ezequiel viu um rio saindo do templo, levando vida por onde passava. Era como se os profetas anunciassem que Levítico era apenas o começo, um ensaio, um prenúncio, e que um dia viria o cumprimento perfeito, o verdadeiro Cordeiro, o novo templo, o Espírito que habitaria em nós. Esse dia chegou quando Jesus subiu ao madeiro. Ali, na cruz, todas as sombras de Levítico ganharam luz. O altar tornou-se Gólgota. O sacrifício, o Filho de Deus. O sangue, agora humano e divino, escorreu não sobre uma arca, mas sobre a terra, santificando não apenas um povo, mas toda a criação. E o véu do templo se rasgou. A separação entre o santo e o profano foi desfeita. O acesso ao Pai foi restaurado. Tudo o que Levítico preparou em símbolos, Cristo realizou em essência. E por isso, ao olhar para as antigas leis, hoje vemos nelas não um peso, mas uma promessa cumprida, uma revelação progressiva, que encontrou seu ápice na cruz e seu eco eterno na ressurreição. Mesmo assim, Levítico continua sendo palavra viva, não como uma regra rígida que nos aprisiona, mas como um espelho que revela o caráter de Deus. Ele ainda nos ensina sobre reverência, sobre limites, sobre integridade. Mostra que a vida com Deus exige consagração, que santidade não é um detalhe, mas o propósito, que a fé verdadeira se manifesta nas pequenas coisas, no respeito ao próximo, no cuidado com o corpo, na honestidade com os bens, na pureza do olhar. E nos faz lembrar que Deus se importa com tudo, com o altar, mas também com a cozinha, com o sábado, mas também com o campo, com o templo, mas também com a tenda. Ele é o Deus que desce aos detalhes, que caminha conosco no deserto, que transforma areia em chão santo. E quando entendemos isso, passamos a ver Levítico não como um livro estranho e distante, mas como uma carta de amor exigente. Deus não escreveu essas leis para nos oprimir, mas para nos proteger. Não para nos afastar, mas para nos preparar. Tudo para que o povo não se perdesse. Tudo para que se lembrassem geração após geração de quem eram, de onde vieram e para onde estavam indo. Porque mais do que regras, Levítico é um mapa, um roteiro de santidade, um convite à comunhão, um eco da voz que no início disse: sejam santos, porque eu sou santo. Ao chegarmos ao final desta longa travessia pelas páginas do Levítico, algo se torna impossível de ignorar. Por trás de cada detalhe, de cada norma, de cada sacrifício e purificação, pulsa um profundo anseio divino de proximidade. O Deus que libertou Israel do Egito não queria apenas um povo solto pelo deserto. Ele queria um povo que caminhasse com ele. Um povo que entendesse que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas viver em harmonia com a vontade do Criador. E é exatamente isso que Levítico nos ensina, que santidade não é um estado inatingível, mas uma jornada constante de alinhamento com o coração de Deus. Muitos ainda olham para esse livro como um amontoado de regras antiquadas,
como se sua função tivesse expirado com o passar dos séculos. Mas para quem ouve com atenção, Levítico ainda sussurra verdades poderosas. Ele nos lembra que Deus se importa com os detalhes, que o sagrado pode habitar até as tarefas mais simples do dia a dia. Ele mostra que a fé não se expressa apenas no templo, mas também no trato com o próximo, na forma como cuidamos do corpo, da terra e do tempo. Tudo, absolutamente tudo, pode ser expressão de adoração, se for feito com reverência e amor. E essa é uma mensagem tão urgente hoje quanto era no deserto. No entanto, o maior tesouro escondido nessas páginas está no que elas apontam. Levítico é como uma ponte entre a promessa e o cumprimento, entre o sacrifício do cordeiro. Tudo, o que era sombra, símbolo e sinal, naquele tempo encontrou luz, realidade e plenitude em Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. É o altar que sustenta a nossa oferta. É o sangue que purifica e reconcilia. É a palavra viva que não apenas nos instrui, mas nos transforma. Nele o véu foi rasgado e o caminho até o Santo dos Santos foi aberto. Não para um povo específico, mas para todos os que creem. Então, ao revisitarmos as leis levíticas, não devemos vê-las como um peso ou uma relíquia do passado. Devemos enxergá-las como um convite a viver com mais intenção, com mais reverência, com mais gratidão. Deus continua sendo santo e continua nos chamando à santidade. Mas agora, essa santidade não depende de rituais externos, e sim de uma vida interna, moldada pelo Espírito, uma vida em que cada ação, cada escolha, cada palavra reflita o caráter do Pai. Em um mundo que banaliza tudo, Levítico nos lembra que há coisas que não podem ser tratadas com leviandade, que o amor exige forma, que a fé exige coerência, que Deus, sendo santo, merece o melhor de nós. Por isso, se esta história tocou seu coração, se você sente que precisa se reconectar com a essência da fé, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe também o que mais chamou sua atenção, o que Deus falou com você através dessa história. Sua participação é muito importante, e se este vídeo te ajudou a entender melhor o coração de Deus, não pare por aqui. Nosso canal está repleto de histórias inspiradoras, de personagens bíblicos que, como eu e você, enfrentaram desafios, cometeram erros, mas também viveram momentos grandiosos com Deus. Conheça mais sobre Moisés, o libertador, sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, sobre Ruth, a estrangeira que se tornou parte da promessa, e muitos outros. Cada história é uma lição, cada lição uma semente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova história for publicada. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que a santidade é um chamado de amor e não um fardo, que a lei do Senhor é perfeita, que restaura a alma, que alegra o coração. Como disse o salmista, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Que essa doçura te acompanhe hoje e sempre, e que Levítico, esse livro tantas vezes ignorado, se torne para você uma fonte inesgotável de inspiração e transformação.